Evangelho de Marcos, capítulo 15. Jesus impressiona Pilatos. Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos judeus e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu: Quereis que eu vos liberte, o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que soltasse Barrabás. Contudo Pilatos lhes questionou: Assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: Crucificam-o. Por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: Crucificam-o. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás. Ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Jesus é humilhado pelos soldados. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre sua cabeça, e começaram a saudá-lo: Salve, ó rei dos judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiram sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo, o ato da crucificação. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda, cumprindo-se assim a escritura que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói. Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, entre si exclamando: Salvou a todos, mas a si mesmo não pode salvar-se. E o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Jesus brada em sua morte. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: Vede, ele chama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma espuma em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou: Deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém, e de igual modo estavam ali presentes. O sepultamento de Jesus. Este era o dia da preparação, isso é,
à véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na cova. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Olha, eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio a passagem da morte de Jesus é muito difícil pra mim. É quase que você não consegue nem ler. Porque eu só penso num ser humano tão bom pra gente, tão bom, tão amoroso, amável, sendo tratado dessa forma, sendo exposto dessa forma, com grande humilhação. Então, ler isso é muito difícil. Porque a gente lê e imagina na hora aquela cena. E como é difícil você ouvir coisas tão cruéis de alguém que tanto te ama, que tanto faz bem pra você, que você tanto ama também. É muito difícil você ouvir essas coisas e saber que ele não teve culpa alguma, ele não tem culpa alguma. Pelo contrário, ele pagou tudo em nosso lugar. É um momento de refletirmos, né, sobre o valor que nós estamos dando a Jesus. Porque ele nos deu muito valor. Ele deu a própria vida. Vamos orar então? Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. O Senhor é muito mais do que nós merecemos. O Senhor é muito além do que nós podemos, a nossa capacidade de imaginar possa ir. E um ser tão precioso, tão santo, tão puro, passou por tantas situações difíceis. Então eu não sei nem se nós podemos, mas nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Ainda que não queríamos que isso tivesse acontecido. Não é uma gratidão de felicidade, é uma gratidão de muita tristeza pelo que o Senhor sofreu. Não pela salvação, a salvação é alegria, mas pelo que o Senhor sofreu. E nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Que nós possamos viver de forma que honre, que glorifique esse sacrifício. Que o Senhor sinta orgulho das nossas vidas, porque o preço que o Senhor pagou, ele valeu a pena. Em nome de Jesus. Amém.